Olá novamente, meu nome é João Vitor e hoje eu estou aqui para falar sobre a escrituração contábil, regime de competência e seus livros e fatos contábeis. Na aula anterior, mencionei a questão do plano de contas, mas não me aprofundei. Foi até um erro meu, peço perdão. Mas nessa aula, antes de começarmos, vamos darmos início ao, de fato, o conteúdo principal da aula. Vamos abordar aqui o plano de contas comigo, que estaria aqui. Bom, um plano de contas muito abrangente que vai facilitar o entendimento de vocês, creio eu, que seria o seguinte: o plano de contas ele é subdividido em contas analíticas e sintéticas. Aí você pergunta, meu Deus, isso é tanto de nome, de número, e ainda tem que diferenciar sintética e analítica? Meu Deus, acho que eu vou sair do curso. Calma, tenha calma. É o seguinte: nos estoques, vamos lá abordar. Tá vendo esse nome negrito estoques? Ele é uma conta sintética. Por que, como é que eu sei que aquilo é sintético? Estoques no geral, eu posso estocar várias coisas, certo? Seja mercadorias, um estoque de produtos avariados, é um estoque, sabe? Tá mantendo ali para, sei lá, reciclagem futuramente. Então, estoques no geral é algo sintético, algo mais resumido, serve algo mais breve. Já os analíticos são algo mais analítico, serve para analisar, mais aprofundar-se em si, sabe? Algo mais destrinchado, como por exemplo, mercadorias, produtos acabados, insumos e outros, é algo mais analítico, algo que eu posso destrinçar mais profundamente. Porque se alguém falar só estoque para mim, eu não vou nem imaginar que tem esses outros quatro, sabe? E mesma coisa adiante. Por exemplo, aqui no passivo, contas a pagar. É o sintético. Fornecedores e outras contas são os analíticos, certo? Então é essa diferençazinha que vocês têm que identificar, certo? Então vamos voltar para a aula agora. Eu acredito que vocês tenham entendido sobre isso. Vamos lá. Bom, introdução à escrituração contábil, regime de competência, livros e fatos contábeis. Bom, o conceito básico. O regime de competência determina que receitas e despesas devem ser reconhecidas no período em que ocorrem, independentemente do recebimento ou pagamento. Então, por exemplo, compra de mercadoria a prazo. Ele não pagou, entendeu? Ele recebeu a mercadoria, porém ele não houve o pagamento. Mesmo assim registra. Então vai registrar em fornecedores, que ainda vou ter que pagar. Se foi compra de mercadorias a prazo, é fornecedores, vou ter que pagar algo futuramente. E vai aumentar no estoque, certo? A relevância é essencial para refletir a real situação econômica da empresa, permitindo comparações precisas entre diferentes períodos fiscais. Então, por exemplo, eu estou com uma empresa. Eu imagino que você já deve ter ouvido falar, ou não, BPO financeiro. BPO financeiro é o seguinte: é uma análise mais crítica, mais incisa da empresa, na qual eu vou avaliar ela internamente. Vou saber quanto ela gasta, com o que ela gasta, todas as notas fiscais têm que passar por mim, ou seja, eu que vou ser o contador dela, sabe? E eu vou fazer um mês avaliativo dela, falar, ó, seu lucro foi tal, prejuízo, comprou uma panificadora, comprou 5 mil em pamonha. Ela sabia que gastava 5 mil em pamonha, sabe? Ela pode aumentar o preço daquilo, então é mais ter esse jogo de cintura e realmente ter essa comparação entre meses que vai fazer aquela diferença. Impactos práticos: evita distorções contábeis causadas por transplante de reconhecimento financeiro influenciado diretamente o resultado e o patrimônio da entidade. Bom, nesse quesito de evitar distorções contábeis, é mais naquele caso de, por exemplo, estou me refrescando a memória agora, na qual o cliente utilizou a conta, o dono da empresa utilizou a conta dele, da empresa, para pagar outros tipos de conta da empresa, sabe? Usou pessoal para pagar da empresa. Já está errado. Então, ele não utilizou um dos princípios que a gente viu anteriormente, que tem que dividir a vida pessoal da vida empresarial, sabe? Bom, livro diário, registro inicial da escrituração. A definição:
O livro diário registra em ordem cronológica todas as operações econômicas da empresa, conforme ocorridas, detalhando os fatos contábeis. Registro sequencial e obrigatório, base para as demais escriturações, e importância para auditorias e fiscalizações. Seu formato: as anotações devem conter data, descrição detalhada de operação, isso é obrigatório, valores debitados e creditados, garantindo total transparência e rastreabilidade. Por exemplo, vou lhes mostrar um exemplo na qual eu tenho aqui de uma das atividades. Bom, esse formato aqui seria do livro diário, certo? Fato contábil 1. Essa nomenclatura 1 aqui é o que é o mais utilizado em prova por não perder tempo. Mas na vida real, em escritório, seria, por exemplo, dia 24/5/2025. Compra de mercadorias a prazo por 5.000. Esse aqui, ó, seria o histórico, certo? O motivo desse acontecimento. O porquê houve o débito em estoque de 5.000 e o crédito em fornecedores de 5.000. Então, o histórico é para que facilite a compreensão desse fato, sabe? E por assim diante. Fato 2, fato 3. Então, esse aqui é o inicial e esse fato aqui de baixo é o fato final do que nos foi informado, certo? Adiante, o livro Razão controla a classificação analítica, objetivo consolidar e classificar os registros de livro diário em contas específicas para análise detalhada. Características de divisão por contas contábeis, demonstração de saldo atualizado e facilita o acompanhamento e conferência. Nesse quesito de acompanhamento e conferência, foi até engraçado em uma das atividades que o Coelho passou para a gente fazer, que ele pedia o livro diário. A gente finalizou rápido. O livro diário é muito mais fácil de fazer do que o livro Razão. E aí ele pediu o balancete de verificação. Só que como é que a gente vai fazer? Tem como fazer? Tem, mas demora, sei lá, a gente ia passar uma semana fazendo. Tá, banco deu X. Banco entrou 1.000, saiu 2.000, entrou 4.000, saiu 2.000. E nisso, são vários fatos assim. Então, a gente ia levar muito mais tempo fazendo isso do que se a gente transformasse em livro Razão. O livro Razão, como vocês podem conhecer por razonete, seria isso daqui, ó. Isso é um livro Razão. Seria os razonetes, certo? Então, tá vendo aqui que veículo já está bem destrinchado? 220.000, 350.000. Ficaria bem mais fácil de entender, de chegar realmente ao saldo final daquela conta. E era uma pegadinha, porque assim, ele dividiu em duplas, ou seja, um poderia fazer o livro diário e o outro livro razão. Mas não, todo mundo fez livro diário. Só no final, um ou outro veio entender que, caramba, velho, dava pra ter feito assim, sabe? Então, realmente facilita o acompanhamento e conferência dos saldos finais, principalmente. A importância é essencial para elaborar demonstrações contábeis fidedignas e identificar discrepâncias ou erros. É muito mais fácil de verificar isso no livro Razão, justamente porque fica mais destrinchado, mais abordado, como por exemplo aqui, ó. Aqui mesmo, ó, banco, aqui 3.000, 5.000, com 3.500, 300, 3.500, 3.800, menos 400, dá 3.400 aqui, ou seja, débito fica debitado, o banco fica positivado, vamos assim dizer, fica positivo. Seguindo adiante, escrituração mercantil uniforme, padronização e legalidade. A padronização legal, norma que determina modelos e procedimentos uniformes para a escrituração contábil nas empresas comerciais. É algo que tem que ser preto no branco, vamos assim dizer, tem que ser aquilo e acabou, sabe? É um padrão, realmente. Como no livro diário, qual eu vos comentei, que tem que ter o histórico, tem que ter a data e tem que ter as contas, certo? E débito sempre em cima de crédito. Isso é um fato, tem que ser o padrão. O padrão é esse: é o teu período, o histórico, as contas com o débito acima do crédito, sempre. A conformidade garante que a escrituração siga padrões aceitos para fins legais e fiscais. Vantagens: facilita auditorias, comparações entre empresas e cumprimento das obrigações acessórias, certo? Seguindo adiante,
O que é um fato contábil? Conceitos e exemplos. Fato permutativo. Alterar a composição do patrimônio sem afetar seu valor, como troca de ativos. Como, por exemplo, vamos lá, os clientes estavam me devendo, certo? Duplicados a receber, no valor de 2.000. Ou seja, creditou 2.000 do meu ativo e debitou 2.000 no meu banco, vamos assim dizer. Ambos não estavam no ativo, clientes e banco. Então, houve uma não mudou a composição, não alterou a composição do valor no final, sabe? Se a questão foi, é como se fosse uma transferência. Saiu de clientes, da conta clientes, como aqui, vamos pegar um exemplo aqui, ó. Vamos lá. Nesse caso aqui muito fácil, ó. 1.600, certo? Tem aqui 500. Ele creditou da direita, sempre credita, e da esquerda debita. Então, clientes, creditou 500 e debitou aqui no banco, ó, 500 também. Então, como ambos estão no ativo, ele não vai alterar o valor final do ativo, entendeu? Então, isso é um permutativo. No fato modificativo, afeta o patrimônio líquido através do reconhecimento de receitas ou despesas. Pronto. O CMV, eu não sei se vocês já chegaram a ver, mas é o custo de mercadoria vendido. É uma despesa. Então, quando altera o meu PL, deixa eu ver se eu tenho um caso aqui mais fácil para ver vocês. Mas, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo encontrar meu PLzinho bonitinho. Deixa eu ver se essa imagem tá boa. Pronto. Aqui tá vendo, ó, CMV, juros recebidos, despesas com reparos, receita com APL financeiras, aplicações financeiras. Bom, no custo de mercadoria vendido é uma despesa. Toda despesa e receita no balanço patrimonial vai ser destacado no seu PL. Então vai estar lá embaixo. Se é uma despesa, vai estar entre parênteses. Não é para colocar sinal negativo. Não. Colocar entre parênteses o valor e contabilmente falando, lógica contábil, vamos identificar que aquilo é um valor negativo, certo? Fatos mistos. Esse daqui, até então, o professor Coelho não cobrou da gente, certo? Disse que não ia cobrar em prova, mas é importante que vocês fiquem cientes sobre isso. Fato misto, o que é que seria? Combinação de fatos permutativos e modificativos. É muito interessante isso daqui, porque é o seguinte: o cliente, ele tá me devendo, sei lá, R$ 100, certo? Só que ele vai pagar em atraso, então ele vai pagar 110. Então, de clientes não ia sair para caixa, vamos assim dizer, ia sair 100 do cliente para caixa, e saiu. Só que esses 10 que ele pagou em atraso, eu não vou ficar beneficiado também, eu não vou ganhar 110. Então, vai sair 100 dos clientes e vai 110 pros... Não, vamos mudar de assunto. Vamos fazer o seguinte. O fato misto é o seguinte. Ele pagou em juros, certo? Então, eu vou ganhar uma receita, eu vou ganhar um bônus de R$ 10 por juros. Então, essa receita, lembra que a receita de, por exemplo, juros recebidos, foi R$ 10, certo? E não receber esses juros, ele não vai pro PL. Toda despesa e receita aparece no PL. Ele vai alterar meu PL. Mas ele também é um permutativo, porque ele saiu de clientes para banco ou clientes para caixa. É um fato permutativo. Entretanto, por causa dos juros, ele vai mudar meu PL também. Então é um fato misto, tanto permutativo quanto modificativo, certo? Identificação e registro dos fatos contábeis. Identificação: reconhecer eventos que afetam o patrimônio da empresa. Classificação: determinar o tipo de fato contábil permutativo, modificativo ou misto. E registro: registrar no fato no livro diário, respeitando o regime de competência.
Integração entre regime de competência e escrituração. Bom, o reconhecimento, identificação dos fatos independentes do fluxo de caixa, o registro, escrituração no livro diário e razão para transparência e controle, a apuração, determinação dos resultados econômicos para o período e divulgação, relatórios que refletem a situação financeira real. Então a gente tem um reconhecimento, a gente reconhece o fluxo de caixa está saindo, entrando, se está faltando, a gente faz esse reconhecimento no geral, a gente registra, certo? Internamente e faz a apuração. Ó, deu prejuízo, ó, deu lucro, ó, faltou isso aqui no caixa, entende? Você recebeu a mais, mas no caixa não está batendo. Verifica isso. E a divulgação, a gente faz a gente compacta o que a gente recebeu, certo? Tanto do reconhecimento como o registro, a gente compacta e faz um resumo e transfere para o cliente, para que facilite o entendimento dele. Só que para a gente, vai ficar tudo aquilo abrangente, todos os detalhes fica para a gente ter uma argumentação melhor, saber como é que está funcionando a empresa dele, mas para ele a gente manda algo resumido, sabe? Exemplos práticos de escrituração contábil. Compra de mercadorias. Só um momento para água. Vamos lá. Exemplos práticos da escrituração contábil. Compra de mercadorias. Registro do aumento de estoque e reconhecimento do passivo correspondente. Débitos em estoque, créditos em fornecedores. E recebimento de clientes. Entrada de recursos com baixa de contas a receber. Débito em caixa, crédito em clientes. Foi como eu lhes falei aqui, ó, nessa atividade mesmo. Aqui mais para cima. Recebimento de clientes. Caixa vai debitar 77 mil. Ó. Aqui pronto. Debita em caixa, certo? Recebimento de clientes. Recebimento de clientes. Vai debitar em caixa e creditar clientes, porque ele me pagou. O cliente saiu perdendo, vamos assim dizer, e a gente saiu ganhando no caixa, certo? O que estava devendo, eles pagaram. Então a gente saiu ganhando, foi um benefício pra gente. Bom, considerações finais, certo? E próximos passos para que vocês tenham um desempenho melhor nas provas e nas avaliações do professor. Domine os conceitos, compreenda o regime de competência, livros contábeis e fatos é essencial para uma escrituração precisa. Pratique a escrituração. Essa questão do livro diário, dos livro razão, é muita prática. Vocês só vão realmente absorver 100% na prática. O teórico vocês entendem, mas se o professor cobrar, pronto. Você praticando tanto, você vai desenvolver uma memória muscular tão boa que em questão de 10 minutos você faz um. Se você não praticar, você vai demorar 1 hora e meia, porque você não tem aquela prática, aquela memória muscular, sabe? E esteja atento às normas contábeis e legislações vigentes para garantir a conformidade. A contabilidade, ela muda muito. Não muito, vamos assim dizer, ela muda mediana, sabe? Ela tem suas diferenças, principalmente agora com a reforma tributária que está vindo. E com o avanço da tecnologia também vai mudar muita coisa. Então, se você quer realmente ser um ótimo profissional, aquele que tem seu nome em vários locais, que é reconhecido, busque sempre se atualizar, sabe? É algo que é fundamental para nossa carreira, para nossa continuidade dos negócios. Bom, muito obrigado pela atenção. Tenham uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde. Não sei a hora que esse vídeo vai chegar até vocês, mas muito obrigado pela atenção e agradeço ao professor Coelho por trazer novamente essa experiência inovadora para que a gente tenha um bom conhecimento sobre a matéria. E fiquem com Deus.